picho, de maneira subliminar, tende a ser ruído que revela. Tintas que rasgam as amarras visuais urbanas numa apropriação do espaço. Partem do indivíduo por trás das letras, formas e frases e conectam o coletivo. Assim, se fosse possível concentrar em uma única ideia este mundo plural do picho, esta seria: este muro, este prédio, esta propriedade não é sua. Não reconhecemos esta cerca. A cidade não tem dono e tal tinta depositada nas ruas traduz a inversão da alma urbana através do ícone meu no espaço nosso. Se na estrutura jurídica e nas pautas dos telejornais o picho é imposto como atividade criminosa, seria prudente um esclarecimento vindo da fala e da postura dos donos dos traços, cores e tintas, negando a imagem de figuras do crime e assumindo a postura de revolucionários munidos de sua indecifrável estética do caos. A sociedade, no geral, ela contempla o que é belo e rejeita o que é feio, né? Eu vejo muita hipocrisia diante da sociedade em discriminar o pichador. É um tentativo de discriminar que é mais ou menos artístico e que é um vândalo. A pichação é como hoje, nunca ninguém gostou muito. Isso fica restrito aos grupos que elaboram esses trabalhos que, na verdade, não significam nada para a população como um todo. Talvez para ele seja bonito, mas para o resto da sociedade é muito ruim. Se alguém falar na sua casa, pichar na sua casa, você vai falar o quê? Eu não posso falar nada, eu vou falar o quê? Pichou. Pichação é um monte de sujeira, né, cara? Não seria muito mais bonito uma cidade limpa, livre dessas pichações? Não. Você viu esse lugar? É uma merda. É uma porcaria. Vamos atacar! Vamos lá! Os fora da lei. 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 Pichação é crime? Eu acho que o pichador é um criminoso. A legislação brasileira classifica a pichação como vandalismo e crime ambiental. Pela lei, pichação é crime contra o patrimônio urbano. O que perante a lei é um ato de vandalismo, eles classificam como diversão, uma forma para se expressar. Inscrições, na maior parte das vezes, incompreensíveis. Rabiscos indecifráveis, sujeira feita pelo prazer de sujar. Uma linguagem que poucos entendem. Você picha assim pra ninguém entender, cara? É o picho, cê tá com a lata na mão, nego não pode dar omisso, é o picho, esse daqui é só meu vício, você sabe meu ofício, é o picho, cê tá com a lata na mão, nego não pode dar omisso, é o picho, esse daqui é só meu vício, você sabe meu... Raramente o cidadão comum consegue flagrar a ação dos pichadores, mas não é difícil saber que eles passaram por aqui. A ação de vândalos que sujam a cidade com seus rabiscos. Enfeia, né, o ambiente urbano. O pichador, ele emporcalha a cidade. Todo cidadão de bem fica indignado com esses atos covardes que emporcalham a cidade. Nós estamos falando da ação de vândalos que emporcalham a cidade. Os gangues emporcalham as grandes cidades brasileiras. Uma atividade que se esconde atrás da arte, mas que de artístico não tem nada. Arte de verdade não tem a ver com invasão do patrimônio alheio. Isso é vandalismo. Pichação é uma forma de vandalismo. Pichar, acho que é um vandalismo, mas é um vandalismo maneiro. É isso mesmo aí, ó. Vandalismo, vai segurando. O negócio é louco, pichação, quem gosta mesmo tá na veia. Pra mim, pichação é vício, que eu já tentei parar de pichar e não consigo. Pichação tá no sangue, nem precisa injetar. A arte nas ruas, depois de muito tempo, se tornou proibida. Inventa sua letra, o seu estilo de escrita. É o pesadelo de quem mora na avenida. Muro em branco ou grafita a fachada, ou ela será pichada pelos loucos que saem de madrugada para bombardear a cidade com a sua arte. Enquanto o grafite brasileiro tem espaço em galerias de arte, a pichação é tratada como uma espécie de primo pobre mal comportado nos muros das cidades. Ela só estava faltando mesmo ser reconhecida dentro do circuito da arte, mesmo que ela incomode, mesmo que não goste. Abaixa a ditadura. Que ditadura, sabe? Que nem muita gente criticou aquela frase lá, abaixa a ditadura, achando que a ditadura só tem a ver com a ditadura militar.
Aí ali foi a baixa ditadura da arte. A pichação é uma arte que nunca vai ser domesticada, né? Ela é a arte mesmo da rua, ela vem mesmo do princípio de quebrar as regras. Terrorismo poético, é uma arte sim. É uma poesia urbana, uma poesia marginal. O grande barato da pichação é o fato dela ser ilegal. Então não é qualquer um que sai pra rua, se arrisca de madrugada para deixar seu nome na cidade. Só o fato do pichador estar aí arriscando a vida dele já é um conceito de arte que nenhum outro artista tem. Pra nós é arte, pra sociedade não. Correr faz parte, rapaz, eu vou sagaz na missão. Amante da pichação, nos fone tocando rap, incomodando os bico, estico nos fat cap. Ó só prefeito como a cidade tá decorada. Invasão do escalador, o bonde da madrugada. De rolo lata na mão, na apetite não traio. Respeito o samurai que sobe pelo para-raio. A tinta fede, pra nós já é pique colônia. Foscando no arregaço, Picasso da Babilônia. Dizem que é crime, que canto apologia. Pra mim é sentimento em cada caligrafia. Dedo sujo, veloz a mil, mano como bala. Um monte na city tenta, só quem representa que escala. Escritura no peral, fiz meu nome ter moral. O sistema não segura essa cultura marginal. Então vou pichar no sapatim. Polícia sai do beck, eu vou gastar minha ecologia. Então vou pichar no sapatim. Bonde da pichação, devastação até o fim. Por que pichar? Enquanto houver injustiça, sempre vai haver insatisfação. E uma parede pichada é sinal de insatisfação. Eu não escolhi a pichação não, mano, eu já nasci dentro dela. Pra nós a pichação é um protesto, mano. E a gente expõe nosso descontentamento com tudo que tá acontecendo aí, mano. Pichação é protesto, mano. É a forma de se expressar. Nós vai fazer a pichação em forma de protesto, arte, entendeu? Porque nós é artista. Porque a pichação é uma mídia muito forte, entendeu? Ela tem força. As pessoas têm que ter uma ideologia, tá ligado? Você tem que estar descontente com o sistema. A pichação ela vai muito além dos muros, dos riscos. A pichação é um estado de espírito. Toda vez que eu me vi triste ou que eu me vi feliz, foi nos muros de São Paulo que eu sempre me encontrava. Se não fosse a pichação, nem eu sei o que seria de mim. Se não gosta, respeite, respeite, respeite. 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 O dia que a pichação for legalizada, eu paro de pichar. Vou parar de pichar quando os políticos pararem de roubar. Nenhum político, nenhum Zé Povinho, nenhum tira vai atrapalhar a nossa caminhada, mano. A São Paulo é nossa, mano. Vamos foscar geral. Então, você quer pichar então? Vamos lá então. Essa noite você vai pichar. Uma viagem ao submundo dos pichadores. É o início de uma jornada a este gueto da clandestinidade. Quando a pichação vira vandalismo, chega de sujeira. Gangue de spray ataca por todos os lados. O pessoal ainda pergunta, isso faz o quê? Uns 10 anos? Não é esse vídeo aí que você tá falando? Não é esse vídeo? Tô aqui na casa do Vicente, que é mais conhecido como Tchencho, original, começou a pichação. Meu nome é Vicente, pichador na época de 1988, 90, 91, como Tchencho, pichei muito como Tchencho. Uma pessoa que me inspirou muito foi Tom Fila, na época era mais se via, né? Na época era o Jânio Quadro, né? Ele era louco pra pegar, né? Polêmica de vassourinha, limpa a cidade. Hoje é mais difícil, você sabe que hoje é muito mais difícil, né? Não que na época não era, mas hoje é muito mais complicado. Mas quem saía muito era eu, o Juneco, o Bilão. Ah, você que é o gente, né? Você que é o Bilão, você que é o Juneco. Vocês são tudo sem vergonha, estão sujando a cidade toda. Na época, na rua que a gente frequentava, o Juneca também começou a frequentar. E hoje o Juneca tá aí na mídia aí, grafite. Ele já foi considerado o inimigo número 1 da cidade de São Paulo, chegou a ser perseguido pela polícia. Agora parou de pichar as coisas, né, Juneca? Agora é só grafite. Mas pichação é arte, na sua opinião? Eu acho que pichação é um modo de você se manifestar, né? Mas o Juneca começou ali com a gente, que deu uma amizade com ele. Aí começamos a pichar, eu, o Bilão, né? O Juneca. Os pichadores que eu lembro da época, Pessoinha, o Bilão pichou comigo, o Tchencho, o original, não um outro que apareceu tempos depois.
Eu fiquei muito tempo pichando sem aparecer. Aí eu peguei e dei uma entrevista para a revista Veja contando tudo que eu já tinha feito na pichação. E o prefeito ficou irado com isso, porque nem mesmo o grafite era autorizado. Então ele declarou guerra contra a minha pessoa. Bom, sou o Joneca, fui pichador há algum tempo na cidade de São Paulo, hoje sou grafiteiro e artista plástico. Então, começou a pichação tudo como uma brincadeira e não foi uma coisa programada, né? Então foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu e mais um parceiro, o Pessoinha, na época, começamos a fazer algumas pichações na cidade. Então nossa ideia não era pichar somente no lugar, e sim espalhar o máximo possível a nossa pichação, porque a gente não queria se apresentar, e sim aguçar a curiosidade das pessoas. Porque naquela época quase ninguém fazia isso. Você via a pichação do cão fila em alguns lugares, praticamente não tinha, era uma novidade. Mas não era uma coisa que era falada tanto e criticada como é hoje, né? Porque a pichação é uma mídia muito forte, entendeu? Ela tem força de passar mensagem, uma voz urbana, porque é uma mídia, entendeu? E muito forte. Nos meados de 1989 comecei como pichador. Hoje procuro mostrar a todos que a pichação também, na minha opinião, é arte, e eu continuo fazendo arte. Aqui está uma agenda minha que eu tenho há muito tempo, minha arte aqui, meu quarto, meu estúdio, meus amigos, colegas, companheiros. E sempre aquilo, tentando colocar um traço, alguma coisa da pichação na arte sem abandonar a minha origem. São os meus quadros que eu gosto de coração, não importa que desenho que seja. Como vocês veem, tem quadros misturados aqui, alguns lugares tem pichação, outros tem quadro. E por aí vai. E a gente procurou misturar tudo. Tag, pichação, grafite e bombs. Cada um que vai vindo aqui na minha casa vai deixando um traço, um risco, um picho, o que seja. E o que eu tenho para apresentar para vocês é isso aqui, ó. É minha arte, minha pichação. E para mostrar para o mundo inteiro que pichação é arte também. Que tudo relacionado a risco, pintura, grafite, bombs, mosaico, tag, enfim, no geral, a arte está aqui, ó. Pichação tá no sangue, sangue no olho mesmo. Pichação é respeito, primeiramente. Apagar bicho dos outros para fazer desenho. Arte é o que nós faz. De muro, janela, prédio, agenda. Tem pra todos nós, galera. Só os maloca. Amizade é isso daqui, independente de picho ou não. Resumo aí a soma de amizade, tá ligado? Que pichação vai além do que somente desabisco no muro aí, tá ligado? Tem vacilão que se ilude, o bagulho é amizade. Os pichos vai se apagando, você vai sendo meio esquecido, então o que você fez de amizade, assim, vai ficar. Eu comecei a pichar por causa do finado Flip. Com a pichação veio mais que tudo a amizade. Porque quem é que se arrisca pra fazer um rabisco? Tem que ser muito louco, velho. Os caras falam que não, mas tem muito preconceito. Pichação nunca foi pra mulher, foi pra homem. Falava isso é mentira. Eu vou provar pra você que é mentira. Porque eu não preciso de homem nenhum pra subir num pé e fazer um picho. Bati o pé falando, não, eu vou fazer o bagulho, ninguém precisa fazer por mim, eu não preciso de ajuda. E se possível, faz o rolê sozinha, velho. Pra mostrar que você não precisa de homem nenhum. Vários caras já chegam em mim e perguntam, mas é você que faz ou é os caras que faz pra você? Os caras olham e pensam que é só porque é mulher, é frágil. Pode até ser frágil, é que nem vidro. Se jogar no chão quebra, mas se pisar corta. Que pichação não é só pra homem, que a mulher também tem o seu papel na pichação, na história da pichação. Sou a Pera, sou do New Boys, comecei a pichar em 93. Nunca escondi a pichação na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que eu respiro pichação. A pichação na minha vida é muito presente, muito. Toda vez que eu me vi triste ou que eu me vi feliz, foi nos muros de São Paulo que eu sempre me encontrava, assim, quando eu tava sozinha ou pichando. Era um momento que eu tinha pra tá pensando em mim mesmo. Mas ela me despertou liberdade, fragilidade, me despertou muitas coisas boas, assim. Eu sou a Mai Banzai, sou da Zona Leste, picho desde 2009. Muitos já desacreditaram aí da caminhada, do meu rolê. Muitos falaram que não era eu que fazia, que eram os caras que faziam e tal. Mas acho que nesse tempo já deu pra mostrar o que é amor de verdade pela pichação. E é várias minas que começam a fazer o bagulho de emocionada, por causa de namorado. Depois de um mês, um ano de rolê já para de fazer. Pichação não é isso não, mano. Pichação não é emoção.
arte. Às vezes tem que ter uma ideologia, tá ligado? Você tem que estar descontente com o sistema. Exorcite aí, mês imundo aí, ó. Z.O. Foi um acidente de trem, mano. Tava surfando, nesse dia eu ia até pichar. Eu tava lá em cima do trem, pá, e tive um piripaque. Caí, não vi nada. Nisso, pra mim, eu ia parar de pichar. Se não fosse a pichação, eu tinha desanimado da minha vida. Se não fosse a pichação, nem sei o que seria da minha vida, mano. Eu nem queria mais viver. A pichação que me ajudou aí, ó. Foi a pichação mesmo que me levantou de novo. O negócio é louco, a pichação, quem gosta mesmo tá na veia, mano. Quem curte o bagulho, mano, tá ligado como é que é. Nada é impossível pra ninguém, ó. Independente, mano, se eu sou deficiente ou não, mano. O que vocês podem fazer, eu posso fazer também, mano. Ninguém é melhor que ninguém não, mano. Subi um bagulho aqui, fazendo na casa do polícia aqui nas costas aqui, ó. Tomei um choque lá em cima, lá, ó, caí de bunda lá de cima. Mas é nóis, mano. Eu amo a pichação, mano. Subi lá, tomei um choque aqui em cima, aqui, ó, caí de bunda, mas aí, valeu a pena, mano. Ó, valeu a pena, o bagulho é gostoso, mano. Quem gosta, mano. Quem gosta, gosta, mano. Os caras desacreditam mesmo. Faço porque eu gosto, mano. Não fico me arriscando. Eu faço o que dá pra mim fazer. Tenho o pé pra apoiar não, mano. Aí, meu ombro tá escorregando aqui, ó. O ferro tá escorregando, mano. Meu peso vai cair, ó. Ó, os povos tudo olhando lá. Vamos vazar daqui logo, ó. Os povos lá do bar lá em cima, lá olhando. Aí. Pode descer, desce você de vermelho. Desce você de vermelho, desce, ó. Vai, pega logo, porque a minha mão tá escorregando aqui, cara. Aí. Muito louco, você é um monstro, cara. Muito mais do que nem eu com as pernas subaria. Alô, por favor, o Tatei? Opa, eu mesmo, pode falar, amigo. O que passa na sua cabeça vendo a sua obra ali? Satisfação boa, que ainda tá lá. Passei por aqui. Comecei no ano de 1979, aí começamos a fazer túmulos pra cima e pra baixo aí, até que começamos a ir pra lugares mais longe. Em 97 fui morar no Japão. Quem encontro lá no Japão? O senhor Bacal, né? E nesse ano aí que a gente se encontrou lá no Japão, lá, meu, vixe, arrebentamos também. Fizemos vários lá, né? Acabamos com o Japão, né? Pode ser fácil você pichar, mas tem câmera pra tudo que é lado. Né? Então, mano, se você não tomar cuidado, igual o Bacal não tomou, é cana. Aí eu voltei em 98 e tal. Aí em 2001 o Bacal voltou do Japão. Foi o ano assim que a gente mais pichou. A gente foi o nosso primeiro protesto, né? A gente começou a fazer vários protestos, só que eu fiz com o intuito de quê? De resgatar a ideologia da pichação, que é o protesto, tá ligado? Pichação é protesto, né? É a forma de se expressar. O nego acha que pichador é tudo drogado, vagabundo. Pichador não é vagabundo. Pichador tem os seus conceitos e sabe do que tá fazendo. Comecei a gostar de picho, comecei a ver picho e admirar picho. A gente que é da periferia não tem muita oportunidade de lazer, de cultura. É a única forma que o cara tem para se expressar, né? Então eu acho que por isso que existe muito pichador de periferia. É difícil você ver pichador boy aqui no Point. Por quê? Porque o cara tem outras escolhas, tem umas baladas, tem um lazer, tem um estudo. Agora esse pessoal que tá aqui não, já é o pessoal mais rejeitado, a gente é um lado esquecido, tá entendendo? Mas para a sociedade é apenas mais um pichador. Eu creio sim que é uma arte, sim, porque qualquer coisa é considerado uma arte. Hoje em dia você vê qualquer quadrinho aí, qualquer coisinha, os caras falam, ó, que artista, tal. Eu acho que é arte sim, picho, né, mano? Você arrisca a sua vida, coloca no limite sua vida por um rabisco. Eu acho que isso é a parte da arte. Coisas que nenhum cara aí faz, entendeu? A não ser a pichação. Quando eu picho, mano, eu tô livre, aquele momento que eu tô livre, eu tô revoltado com as coisas, eu faço o picho, você se desestressa, você se sente libertado. Eu tô mostrando algo que dentro de mim que eu não consigo explicar. Só quem é pichador tá ligado, sente isso. Só quem ama a pichação, quem sabe esse prazer. Enquanto tiver tempo, nós vai fazer a pichação em forma de protesto, arte, entendeu? Porque nós é artista, um artista urbano. A nossa arte nós manifesta dessa forma, radicalizando e revolucionando. Hoje, meu, tô fazendo uma revolução totalmente diferente. Você vê, muitas vezes até arriscando minha vida por amor o quê? A pichação. Pichação em forma de protesto. Enquanto tiver esperança para nós vai ter nosso espaço como pichador. E admirando todas as categorias de pichação, sem tirar ninguém. Não troca uma amizade por uma lata de spray. Valeu, parceiro. Até mais. Os pichadores vão embora, mas antes mandam um recado bem ao estilo de quem sente prazer em sujar a cidade. Os porcos não crescerão asas jamais.